pessoas, como vocês estão? Eu tô muito bem, espero que vocês também estejam bem. E hoje eu vou falar sobre 3 coisas que eu gosto muito, que tem uma única coisa em comum: vampiros. Crepúsculo, Diário de Vampiro, Entrevista com o Vampiro. Tendo isso em mente, vamos começar esse vídeo aqui. Para começar, peço que ignorem qualquer barulho que tem lá fora, porque o vizinho tá fazendo obra e tudo. E espero que vocês, caso gostem do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, que eu vou ser eternamente grato. Tendo tudo isso já avisado, bora começar o vídeo. Para começar, eu vou ir pelo primeiro, que foi o início de tudo isso na minha vida, que nesse caso é Crepúsculo. Bom, pra começar, eu não gostava de Crepúsculo. Eu acho que eu já falei isso em mais de um lugar diversas vezes. Mas realmente eu não gostava de Crepúsculo. Minha mãe gostava, minha tia gostava, a mãe da minha, a amiga da minha mãe também gostava, mas eu sinceramente não tinha tanto interesse. Até tentei ler quando eu era mais novo, mas não rolou, só não consegui, sabe? Tipo, não era pra mim. E eu só fui ler anos depois e aí eu passei a tomar gosto. Porém, eu apenas assisti os filmes. E aí que foi o grande problema dessa coisa toda. Por quê? Porque os filmes, eu até vi um vídeo que contou sobre isso, e é uma coisa que eu concordo muito forte, é que eles enxugaram muita coisa que poderia ser explicado melhor, pra ter um contexto, pra não ficar tudo muito jogado. E realmente, quando eu vi os filmes, eu falei: que negócio ruim, meu Deus. Só que ao mesmo tempo eu tinha muito carinho pelo primeiro, porque ele tinha um ar mais sério, um ar mais depressivo, então eu gostei bastante. Dos outros eu passei a não gostar tanto até chegar no final, mas vamos com calma aqui, né? Não vou atropelar os bois aqui já. Pois muito que bem, não gostava dos livros porque eu não consegui ler. Os filmes também não me interessaram tanto, até fui ver a novela no cinema, foi assim, péssimo, porque as fãs ficaram gritando a cada vez que o Taylor Lautner tirava a camisa, então era péssimo, era horrível. Mas ok, detalhes. Passou-se um tempo e eu acabei decidindo ler os livros, que eu já tinha visto todos os filmes, tinha um certo carinho até pelos 2 últimos e pelo primeiro, então eu falei: não, pera, vamos ver aqui se é tão ruim assim ou se isso aqui é bom. E aí, quando eu comecei a ler, foi um momento mágico pra caramba, que eu percebi: caramba, apesar de tudo que eu já assisti, isso aqui é excelente, isso aqui é muito bom. Tipo, não é dos roteiros que você fala, tipo, nossa, que negócio bem trabalhado, não. É uma história que é bem contada no livro, sabe? Tipo, no primeiro livro você já consegue pegar tudo ali, você consegue entrar na história, ficar imerso naquilo ali. Então aí já temos um ponto a mais aqui, né? Além de que a Bella, ela não é só uma pessoa que é desastrada por só ser desastrada e, tipo, nossa, todo mundo quer ela. Não, ela tem o seu charme, tá? Ela é uma pessoa que não tá ali gratuitamente. Ela tem uma personalidade, sabe? É uma pessoa que ela não só se doa porque o cara é um vampiro, amor da vida dela, não. Ela faria isso por qualquer outra pessoa. Ela é altruísta, é o jeito dela, a personalidade dela. Então, aquilo é explicado bem bonitinho no livro. Já nos filmes já fica uma coisa mais gratuitinha, né? Mas tudo bem, né? Detalhes. Podiam ter investido um pouco mais, sim, mas ao mesmo tempo passa um pouquinho de pano, porque era o primeiro filme. E geralmente o primeiro filme é aquela coisa, não dá tanto orçamento assim, porque fica na dúvida se vai ser bom ou não. E aí nos próximos já pode dar uma caprichada, né? Só que no restante, quem disse que eles capricharam? Eles capricharam no último e olha lá. Mas vamos voltando aqui aos livros. Li o primeiro, achei excelente, achei maravilhoso. Seguimos então para o segundo. E já eu gostava da Alice Cullen, com certeza, já gostava de todo mundo. Mas vamos seguindo para os próximos. E quanto mais eu lia, mais eu gostava. Tanto que eu me lembro que eu sou uma pessoa que demora muito para ler. Não que eu não goste de ler, eu amo ler. Só que às vezes, algumas histórias, dependendo de como é a história, se ela é muito pesada ou se ela é muito longa, eu posso demorar um pouco pra ler, ainda mais que eu tenho que ver outras, 1 trilhão de coisas, né, que eu sou uma pessoa bem enrolada nesse quesito. Mas o Crepúsculo, cara, eu lembro que eu parava tudo que eu tava fazendo, assim, que não era de grande importância, e eu ficava lendo, e lendo, e lendo, e lendo. Tanto que eu terminei esse mais rápido do que qualquer outro livro que eu já li, exceto a saga Asylum, que eu vou fazer um outro vídeo contando sobre, que também é uma obra excelente, que eu super recomendo. Mas vamos voltar aqui ao foco. Basicamente,
Estava ali pleno de bonito, lendo ali os livros de Crepúsculo. Me encantei, achei maravilhoso. Só que os livros eram da minha mãe, né? Então eu li e já depois guardei bonitinho. E aí lançou O Sol da Meia-Noite. E aí eu lembro que pra ler O Sol da Meia-Noite eu precisava pelo menos entender todo o resto, né? Então o que eu fiz? Li todos os livros ali também, li todos os filmes e depois fui pra ler O Sol da Meia-Noite. Só que uma coisa interessante é que quando eu lembro que minha mãe era fã, minha tia, amiga da minha mãe também, lançou naquele período, lançou entre aspas, porque foi vazado, o roteiro de Sol da Meia-Noite, tipo, os primeiros trechos. E ali parecia que tava tudo excelente, tudo maravilhoso, oh my god. Só que a autora ficou com tanta irritação por ter sido vazado o livro, que ela pura e simplesmente abandonou, dropou. Ela ficou anos sem encostar naquilo ali, sem mencionar aquilo ali. Só ganhando dinheiro com os royalties dos filmes e com os livros sendo vendidos por aí. Até que ela finalmente lançou O Sol da Meia-Noite. E quando rolou isso, essa coisa toda, meu Deus, vazou o livro, foi meados de 2011 e 2012. Então, tipo, anos depois, né, tipo, que pra gente 10 anos depois que ela lançou O Sol da Meia-Noite. E foi uma bela jogada de marketing, querendo ou não. Mas voltando aqui. Bom, li todos os livros ali bonitinho, maravilhoso, tudo pela visão da Bella, né? Até o momento eu tava, tipo, super tranquila com ela e tudo, me irritando bastante com o Jacob. Só que aí chegou no amanhecer, eu me irritei bastante com a Bella. E eu vou te falar, cara. Assim, se eu me irritei nos filmes, nos livros eu me irritei mais ainda. Tá? Juro pra vocês. Mas eu entendi a irritação dela, porque o Jacob se interessou pela filha dela, que até eu ficaria, pelo amor de Deus, até hoje eu fico meio, tipo, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, voltando aqui. Mas o que me irritou era que todo mundo tava se juntando pra salvar a vida dela, só que ela largaria tudo isso pra filha e pro Edward. Tipo, foi uma coisa que me irritou bastante. Sabe, não é só porque por não querer ter filhos, mas pura justamente porque era uma situação em que realmente a prioridade era a Bella, velho. Entendeu? A criança tava literalmente acabando com ela como se fosse um parasita. Então era uma questão de vida, velho. Então isso realmente me irritou muito, muito mesmo. Mas felizmente deu tudo certo, tudo tranquilo. Vida que seguiu. Mas voltando aqui bonitinho, né, meus amores? Mas lembro que isso foi também o motivo de tudo ter, como posso dizer, ter sido salvo. Mas ao mesmo tempo foi o motivo de tudo ter sido um caos muito louco. Mas voltando aqui ao foco. Finalmente li Sol da Meia-Noite. E eu me encantei. Sabe, até tanto que no vídeo que eu falei, tipo, nossa, você é um boyzinho, leia Sol da Meia-Noite. Se você já é uma garota, leia Crepúsculo. E realmente, tá? Crepúsculo tem uma visão mais feminina e bem bela das coisas, enquanto que Sol da Meia-Noite tem uma visão mais masculina e Edward das coisas. E, assim, eu vou te falar, cara, eu amo o primeiro filme, eu amo o primeiro filme. Eu amo os livros, amo os livros. Só que Sol da Meia-Noite se tornou o meu livro favorito. E realmente é meu livro, porque eu comprei. De momentos. Mas assim, eu realmente me encantei por aquilo ali, sabe? Eu conheci melhor um pouco mais da Alice, eu conheci melhor sobre a Rosalie, eu conheci melhor sobre o Edward, eu conheci melhor sobre os Cullen em si e sobre os motivos de todas as coisas terem acontecido, sabe? De como tudo se formou e tudo. E eu quero mais livros, só que eu principalmente quero o livro da Alice Cullen. Não só eu, como toda fã de Crepúsculo. Mas voltando aqui, né? Eu sou uma pessoa que abre muitas aspas, né? Então, fechando um pouquinho e seguindo aqui pro rumo certo. Pois muito que bem. Depois que eu terminei de ler Sol da Meia-Noite, fiquei, ah, meu Deus, que coisa perfeita, eu quero muito o livro da Alice. E ao mesmo tempo fiquei pensando sobre a origem da Alice. Por quê? Porque eu lembro que eu tava esperando muito pra saber sobre a origem dela no livro, né, Sol da Meia-Noite, só que eu não encontrei isso da forma como eu gostaria, e nem em Crepúsculo. Então foi uma coisa que eu fiquei sabendo por um vídeo de uma fã que comentou justamente e exatamente sobre isso, né, que até, tipo, vou deixar o link do vídeo aqui bonitinho, que foi onde eu vi, que também conta sobre isso, né, tipo, sobre o Sol da Meia-Noite, conta sobre o Crepúsculo em si e tudo, então os motivos da Rose ali não gostar da Bella. Então, tipo, tá tudo bem completinho por lá. Mas assim, como eu falei, eu esperei uma coisa, não recebi, mas ao mesmo tempo eu recebi outras coisas e tudo bem, mais ou menos, né? Porque, por exemplo, a Alice, de todas as personagens, é uma personagem enigmática, de certa forma, apesar de ser muito
transparente, muito aberta, mas é por conta do passado dela, sabe? Esse é uma pessoa que ainda tem marcas do passado, tanto ela quanto o Jasper, que só que o do Jasper, ao menos em Eclipse, foi abordado isso de uma certa forma, mas ao mesmo tempo que aquele enigma. Outra pessoa mais enigmática também é o Emmett, né? Que, tipo, o que rolou pra ele ter ido parar onde parou, para depois ter conhecido a Rose ali que salvou a vida dele. Também tem essas coisas também. Então, se eu gostaria de um livro que contasse melhor sobre os personagens, mais do que a gente sabe, né? Porque ainda tem coisas que precisam ser conversadas sobre. Mas voltando aqui, por conta de toda essa obra maravilhosa e tudo, acabei gostando de Crepúsculo, né? Anos depois, pra vocês verem. Primeiro precisei ver os filmes e não gostar, e depois passar a gostar um pouquinho pra ir atrás dos livros e me encantar pelos livros ao invés dos filmes. Não desgostando dos filmes, na verdade, hoje em dia eu gosto dos filmes, mas se for pra comparar, sabe, eu realmente prefiro os livros. Tipo, apenas somente isso. Olha que eu vi, tipo, depois que já tenho lançado tudo. Momentos, né? Porque geralmente os fãs aparecem quando lançam os livros e depois quando lançam alguma live action de filme ou de série. Né? No meu caso foi o efeito contrário. E já que eu falei sobre live action e série, agora a gente vai pra A Família Salvatore, né? Diários de Vampiro. Por que, meus amores? Diários de Vampiro é assim, eu lembro que eu fiquei sabendo que tinha a série. Já comecei sabendo que tinha a série. Depois eu fiquei sabendo que tinham os livros. Eu lembro que quando eu fui pra assistir a série, que foi no caso ano passado, tipo, Crepúsculo, né, foi uma coisa um pouco mais anterior, mas já de Vampiro eu também não gostava, vejam só, eu não gostava, tá? De forma alguma. E eu lembro que sempre aparecia pra mim no Twitter, no Trend Topics, o pessoal falando de Delena, Estelena e a tag em si de Diário de Vampiro. E eu clicava por curiosidade porque eu tava tentando entender o que tava acontecendo. Porque eu sempre confundia com The Walking Dead, por conta das letrinhas, gente. Uma letrinha no meio já fazia toda a diferença, só que eu não conseguia anotar isso direito. Mas tudo bem. Daí, eu lembro que eu via bastante sobre discussões entre Estelena e Delena, que não foi uma coisa que eu falei também na parte que foi em questão da guerra de chips, né? Que acontecia também entre Jacob e Edward com a Bella ali. Porque eu vou tentar falar isso de uma forma até que breve. Nos livros, eu não vou saber dizer sobre isso no Diário do Vampiro, mas no Crepúsculo tem isso. Tá claro, desde o início, com nenhuma abertura, tá? Ouçam bem, tá? Não tem nenhuma abertura da Bella estar apaixonada pura e exclusivamente pelo Jacob, sabe? Não tem isso. Nenhuma linha. Em Lua Nova, ela começa a querer ter algo com ele por justamente ele fazer ela bem e por eles terem uma relação interessante. Mas não significa que ela realmente amou ele de outra forma, a não ser como amigo. Diferente dos filmes que ficaram dando essa, como pode dizer, essa abertura, essa coisa de tipo, ela pode ficar com um, pode ficar com outro. Não, isso não existia nos livros. Tanto, quando eu assisti os filmes, eu tava torcendo pela Bella com o Jacob. Até eu ler os livros, eu descobri que as coisas não eram nada daquele jeito. E eu falei, nossa, eu me senti enganado agora. Vejam só, é sobre isso. Mas voltando aqui, né, já fechando essas aspas de novo. E voltando pra Diários de Vampiro. Né, deixa eu ver se tá gravando. Fiquei falando por horas. E só parou de gravar porque assim, só mandando mensagem, mas tudo bem, voltando aqui, né? Que não é o foco. Não li os livros de Diário de Vampiro, como eu falei, e volto aqui a ressaltar isso. Não só vi a série e nem completa, né? Eu devia ter pelo menos terminado de assistir a série antes de gravar o vídeo. Eu sei, eu tô ciente disso. Tá? Eu tô muito ciente disso. Só que eu falei, não, deixa eu fazer isso aqui primeiro. Que depois eu faço um vídeo especificamente falando de Diário de Vampiro. Mas tudo bem. Por quê? Como falei, conheci por meio do Twitter e tudo mais. E tanto que o Twitter me fez chipar Delena. Tá? Não porque, sei lá, tipo, porque o pessoal me influenciou do tipo, vai, você vai chipar isso tanto. Eu chegava ali no meio da treta, né, entre Estelena e Delena. E aí eu via, tipo, nossa, esses dois aqui ficam bonitinhos juntos. Aqueles ali, tá, normal, mas esses dois aqui, nossa senhora, que coisa mais linda. Isso que eu nem fazia ideia. Que o Wilson Somerhalder namorou com a Nina Dobrev, nem nada do tipo. Né? Tipo, fora
da série e tudo mais. Mas tudo bem. Aí, o que aconteceu? Um amigo, na época, né, tipo, depois eu tinha visto nas trends e tudo, eu lembro que você tava até no finalzinho já, e o pessoal sempre comentando tudo. E aí meu amigo veio na minha casa, e ele botou, se eu não me engano, na época tava até na Netflix, tá? O Diário de Vampiro. E ele botou pra assistir, só que ele botou na 14ª temporada. Então ali, vejam só, o universo, destino, eu considero como destino, por quê? Logo na temporada que ele colocou, na cena específica que ele ficou botando toda, porque toda vez ele dormia, o que acontecia? Passava o Damon Salvatore, que vai ter Summerholder ali e tal, pura e simplesmente na guerra civil, lutando. Ele só que no caso ele nem lutava, porque ele tava mais fugindo do que tudo, porque ele não queria estar lá. Eu não sabia, e tanto que eu até fiquei tipo, como assim, sabe? Que ele era mais velho que o Stefan. Na verdade, eu achei que o Stefan era mais velho que o Damon, pelo comportamento, né? Mas não. E aí ele tava lá, ele não queria estar lá, então ele tava sempre fugindo e tudo. E aconteceu alguma coisa ali que transformou ele, assim, de um jeito pra outro jeito. Vamos dizer assim, não tipo, que ele se transformou em vampiro daquele momento. Porque não, ele não se transformou em vampiro na guerra em si, mas sim depois, quando a Catherine transformou ele. Mas, como eu falei, aquela cena toda transformou ele por dentro, internamente. E aí eu falei, não, pera, que é isso aqui? Que é isso? Daí eu fiquei meio com raiva. Aí, meu amigo acabou não terminando de ver, e eu menos ainda. Mas, quando eu liguei a televisão, não lembro se foi no mesmo dia, desculpa, ou se foi em outro dia, mas eu me lembro que passou pura e justamente a última cena da temporada, a última cena da série, que era do Instituto Stefan Salvatore, que a Caroline fez pra ele, né? Peguei spoiler aqui. E o Damon batendo na porta da Helena, ela abriu a porta pra ele, e aí a gente vê que eles ficam juntos finalmente. Fim de The Vampire Diaries. E aí eu pensei, cara, eu acho, assim, tô só achando real, oficial, que eu vou ter que ver essa série pra poder entender essa cena. E de fato, eu tive que assistir a série. Só que aí onde é que tinha essa série? Procurei na Netflix, não tava mais lá. Nossa, nessa hora eu quis chorar. Porque, meu Deus, toda aquele tempo tava na Netflix, eu não sabia, se tivesse me interessado antes, eu teria consumido antes, mas não, né, olha só sobre isso. E aí, felizmente, achei na Amazon Prime, só que só tinha 30 dias pra assistir. Fui lá, assisti os 30 dias, não consegui terminar, por quê? Porque quando acabou o prazo, eu não consegui terminar a série, porque eu tava na primeira temporada ainda, do meio pro final. E eu fiquei aqui, aí o que eu vou fazer? Tive que esperar, né, como eu falei, o universo. O universo. Ganhei a Amazon Prime. Tudo tranquilo, tudo bem. E eu consegui finalmente, depois de meses, assistir The Vampire Diaries. Aí estamos nós aqui. E eu estou na segunda temporada, quase acabando a segunda temporada, pra ir já pra terceira. Só que como eu falei, pelo que eu me lembro, temos algumas temporadas. E lembra que eu falei temporada 14, né? Só que se eu não me engano, acho que era episódio 14 e não temporada 14. Só que eu não vou saber dizer quantas temporadas tem. Mas eu me lembro que era o número 14 que tava ali. Então, provavelmente era episódio 14, não temporada 14. A correção dentro do vídeo aqui, antes mesmo da edição, né, momentos. Mas voltando aqui. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a assistir tudo, foi seguindo, tananã. Tudo tranquilo. Só que o que me incomodava bastante, né, é que eu queria já ver Helena acontecendo. Né, desde o primeiro momento, porque eu pensava que já existia a abertura entre Helena. Só que o que eu percebi? Até uma vibe meio Crepúsculo, não totalmente, de que era algo inicialmente unilateral, né? Era um interesse mais do Damon pela Helena do que exatamente a Helena pelo Damon ou algo recíproco. Porém, conforme vai passando ali os episódios, vai começando o lado A que estava interessado, o lado B começa a se interessar. E assim vai se seguindo até, quem sabe, os próximos episódios, que eu espero que eles já comecem a ter maior interação entre eles, para começar a ter um sentimento ali já cada vez mais explícito e até mesmo um beijo. Mas vamos seguindo aqui com calma. Não que eu tenha desgostado de Helena, tá? Mas eu, como a Helena Schiffer, mais forte do que eu, sabe?
E tanto que quando eles terminaram pela primeira vez, né, Stephanie e Helena, eu quase chorei, tipo, doeu em mim, sabe? Eu falei, nossa, pô, velho, assim, não chipo vocês, mas ao mesmo tempo isso me deixou muito triste. Mas voltando aqui, apesar de que era uma coisa que eu tava esperando muito que acontecesse, né? Eles terminarem finalmente. Finalmente, né? E eu gostei dos personagens. Eu achei eles bem construídos. Foi os da série, não sei como tá nos livros. Né, que é o caso do Damon, é o caso da Catherine, tanto que eu fiquei mega surpresa de como ela era a personalidade. Calma. Como era a personalidade da Catherine, né? E também sobre o Stefan, até peguei um pequeno spoilers também, além do que eu já peguei do final, que me falaram que o Stefan, ele é muito pior do que ele parece. E eu falei, como assim ele é muito pior do que parece? E eu pensava que, assim, que o Damon era o ápice do Salvatore, que era ruim. E olha que o Damon, ele não quer ser um herói, na verdade ele tá mais pra anti-herói do que tudo. Enquanto que o Damon, tipo, nossa, eu ficava falando que ele era um baita de um sem sal, sabe? Tipo, meu Deus do céu, carinha chato, tá ligado? Mas saber que ele é muito pior do que o Damon me deixou num misto de curiosidade, um misto de medo e ao mesmo tempo de preocupação. Porque, como eu falei, pra mim ele era um cara mega sem sal, tá ligado? Então como é que aquele cara é horrível assim, tipo, péssimo, sabe? Então, foi uma coisa que eu fico me perguntando bastante. E por enquanto não vi ainda, né? Mas quando eu ver também vou comentar no vídeo especificamente sobre The Vampire Diaries. Mas voltando aqui. Fui assistindo tudo bonitinho. E como eu falei, cada personagem tem o seu charme, tem o seu momento de brilhar. E ao mesmo tempo tem as suas complexidades. Né? E eu achei isso bem, meus amores. Voltando aqui, né? Que eu falei sobre os personagens e sobre suas complexidades e tudo, que eu achei bem interessante. Não que isso não tenha na outra obra que eu falei, mas nessa aqui, pelo menos na adaptação, foi muito melhor trabalhada. Eu pensei, por que não fizessem, né, também uma série de Crepúsculo? Daria muito bem, daria muito certo, conseguiria contar a história dos personagens, desenvolver eles ainda melhor e fazer algo bem melhor do que foi feito nos filmes. Mas voltando aqui, meus amores, voltando aqui, né, que não vamos. Mas Crepúsculo assim deu Vampire Diaries, mas uma coisa acaba me lembrando a outra nesses quesitos, né? Porque a série aconteceu justamente porque tava fazendo muito sucesso Crepúsculo, então a gente tem que considerar isso também. Né? Não que a série não fizesse sucesso sozinha, mas foi propício por conta de Crepúsculo. Então, pelo menos isso. Mas voltando aqui, né, também, que eu me lembro, teve uma certa treta, vamos dizer assim, entre os dois fandoms de Crepúsculo e The Vampire Diaries. E assim, minha sincera opinião, eu comecei gostando de Crepúsculo, depois conheci The Vampire Diaries. E, se eu for falar qual que é melhor, na minha humilde opinião, em quesito de adaptação, The Vampire Diaries. Em quesito de livros, porque eu só li um, Crepúsculo. Pronto, é isso. Tá, é só isso. Só isso. Tá ótimo, tá? Mas vamos voltar aqui ao foco. Voltando aqui, bonitinho, grande bonito. Outra coisa que eu também gostei bastante, né, de como eu falei, os personagens sendo aprofundados e tudo, é que ali, os vilões, ok, às vezes eles vão ser recorrentes, às vezes não, é que a personagem, tipo a principal, ela não é totalmente donzela, sabe? Tipo, ela também sabe agir. Não é só aquela coisa, tipo, da adaptação dos filmes de Crepúsculo, sabe? Tipo, em que a Bella só aparece o tempo todo que ela quer dar a vida dela pelo Edward a cada segundo que passa. Não, ali é diferente, sabe? É uma coisa mútua. Um quer proteger o outro e sempre um quer agir pelo outro. E não só ela, como também o irmão dela, que às vezes me irrita bastante, né? O Jeremy, mais detalhes. Mas, tipo, todo mundo ali se ajuda, sabe? Todo mundo, como eu falei, todo mundo tem seu momento de brilhar e tudo. E tudo acontece, todo mundo consegue se ajudar pra poder vencer ali um problema, né? Mesmo que não se gostava inicialmente, passa a conviver, passa a ficar de boa. Como, por exemplo, o Damon, cara, a Bonnie não gostava do Damon, a Bonnie começa a colaborar com o Damon. O ex-marido da mãe da Helena, né, começa também a trabalhar ali com o Damon, porque o Damon transformou a mãe da Helena, tá ligado? Então tem isso também.
E como eu falei, é muito legal, porque conforme vai passando os episódios, todo mundo começa a se ajudar, todo mundo começa a interagir, começa a criar laços e, como eu falei, todo mundo se une pra um bem maior, né? E aí depois acaba até virando amigos. E até o momento que como eu falei, eu tô gostando bastante, tô achando tudo maravilhoso, sabe? Tá começando a acontecer da Helena, então eu tô ficando cada vez mais feliz com isso, ao mesmo tempo que, oh my god, sabe? Oh my god. Ai, mas eu não terminei, como falei, porque é bastante coisa, né? E cada episódio é 1 hora, mas ainda vai acontecer, ainda vai vir aí, né? E ainda pretendo ler os livros. Assim, eu não li nem primeiro, não sei nada dos livros, assim, uma precisão que eu possa falar de alguma coisa aqui, sabe? Tipo, nada de nada. Tanto que eu tô focando apenas na série, que é o que eu tô consumindo e tudo. Como eu falei, eu não sei se os livros são bons como na série ou se são melhores. Simplesmente não faço ideia, mas um dia quando eu for ler, vai ter um vídeo sobre também. Mas por enquanto não vai acontecer isso. Mas ok, falei bastante sobre Diário de um Vampiro, até com pequenos trechos ali, com resquinhos de Crepúsculo, né? Porque foi mais ou menos na época, se eu bem me lembro. Diário de um Vampiro é de 2011, que foi depois, ou mais ou menos na mesma época, em que saiu o último filme de Crepúsculo, que era Amanhecer Parte 2. Se eu tiver certo, que era até no. Que, se eu não me engano, quando minha mãe comprou um livro, se eu bem me lembro, veio o convite de casamento deles, sabe? Tipo, um negócio ele muito louco, achei muito lindo também, mas voltando aqui ao foco, né? Aí terminou, né, o Diário de Vampiro, se eu tô certo, em 2018, 2019, nesse período assim de tempo, né? Mas não vou saber, como eu falei, dizer tantos detalhes sobre, então o outro foi ter mais complexo, esse foi mais enxuto, porque eu não terminei a série, não li os livros ainda, mas vai vir aí, confio. E agora eu vou falar sobre... Não, mas antes de falar sobre o que eu vou falar também, eu preciso muito falar sobre Helena. Porque sim, o motivo de eu estar assistindo aquela série é por causa de um chip. Mas não exclusivamente por isso, tá? Já vou deixando isso bem evidente. Porque sim, foi a Helena que me fez querer ver a série. Foi o Damon que, como falei, o universo ficou jogando a minha cara pra fazer isso eu me interessava pela série. Porque, sério, foi a última cena ali da série. Foi o meu amigo que veio aqui. E, gente, eu juro pra vocês, se eu bem me lembro, assim, foram 3 vezes seguidas em que a cena sempre voltava, porque ele acabava dormindo e tinha que botar ali de novo pra poder assistir, e era sempre a cena do Damon. Então, assim, ou eu gostava do Damon ou eu gostava do Damon, entendeu? E aí, por conta de Helena, fui ver a série, tanto que eu voltei. Eu lembro que eu tinha dado uma pausa pra poder ver outras coisas, e eu acabei voltando por conta de quê? De Helena, tá? De um FMV, um edit da música do James Arthur, que era a música favorita, e eu achei, nossa, a música combina com ele totalmente. Que é Naked, que tava ali traduzidinho, que falava de Helena, sabe? Era a inspiração de Helena ao fundo, e a letrinha ali embaixo da tradução, que casava perfeitamente com as cenas e com os personagens, tá? Combinou real oficial. Mas voltando aqui ao que eu já ia falar, que é sobre Entrevista com o Vampiro. Esse aqui é mais antigo comparado com Crepúsculo e Diário de um Vampiro, porque se eu bem me lembro, os livros de Crepúsculo, eles são de... Se eu tô certo, tá? Não vou saber dos detalhes, dos anos 2000, tá? De 2001 a 2007, por aí, eu não vou saber dizer de verdade. Eu lembro que começou ali naquele período, por quê? Porque eu até lembro de ter visto essa fofoca em algum lugar que falou que o primeiro filme de Crepúsculo saiu em 2002. Pra vocês verem, então, como os livros são antigos. Mas acabou não dando certo, então o primeiro filme só veio um bom tempo depois, lá em 2008. Tendo isso em mente, bora aqui pros próximos, né? Porque os livros também de Diário de um Vampiro eu não vou saber dizer de quando lançou. De verdade, eu só não faço a mínima ideia. Já Entrevista com o Vampiro, eu soube que tem o livro, não cheguei a ler, mas eu sei que tem. Só que o que me venderam era um filme de vampiros, com homens bonitos, muito bonitos, que criava uma menininha, e era isso. E que todo mundo foi no cinema assistir porque eram homens bonitos sendo vampiros. Eu falei, nossa,
agora eu também quero ver, que era com o Tom Cruise e com o Brad Pitt. E também tem Antônio Bandeiras. Então, assim, olha só, gente, um monte de homem bonito sendo vampiro. Eu falei, nossa senhora, que delícia, quero pra mim. E, de fato, comecei assistindo o filme, esperando, assim, nossa, gente, juro pra vocês, do jeito que me venderam, eu imaginei 1 trilhão de coisas. Não aconteceram 1 trilhão de coisas, não aconteceram 1 trilhão de coisas. Porém, eu ainda fiquei satisfeita e até mais do que eu já tava, né? Como eu falei, minha mãe contou sobre isso, foi até o filme que ela assistiu, tudo mais. Se eu bem me lembro, o filme é de 1990, não vou saber dizer com precisão o número assim dos 90, né? Tipo, se é 90 certinho, se é 91 ou até outro número, não vou saber dizer real oficial, só sei que é dos anos 90. Em todo caso, eu assisti ele depois que eu já tinha assistido Crepúsculo e lido Crepúsculo antes de assistir Diário de Vampiro. Então ficou assim, é o que foi o meio termo das duas obras, assim, de chegar agora ao Diário de Vampiro. E, assim, eu achei muito bom. E ao mesmo tempo eu vi a metáfora, a alegoria a uma outra coisa, que depois eu fui até ler um tweet que ressaltou isso, que foi uma coisa que eu pensei na hora. Que é que entrevista com o vampiro nada mais é, além de um encontro vampiresco e tudo, sobre os gays dos anos 90. Porque, assim, eles são um casal gay que cria uma menininha e eles têm que sempre se esconder nas sombras por justamente serem quem são, né? E rola toda aquela também descoberta quando eles encontram com o clã do Antônio Bandeiras e tudo, que é aquele meio ali mais teatral e tudo, né? Que a gente sabe que tem várias gays que migram para a parte das artes, né? Para poder se expressar e ganhar um din-din, né? Para poder comer. E, como eu falei, tem toda aquela coisa, aquele estigma deles, como eu falei, deles se esconder, agirem ali nas sombras e tudo. E até alguns casos serem mais melancólicos, né? Tipo, nossa, minha situação e tudo, tipo, nossa, meu filho não aceita, tô sozinho no mundo. E sabe, toda aquela coisa. E até poderia também ter uma certa analogia também ao que aconteceu naquele período histórico, né? Daquela doença também. Poderia, mas acho que eu já estaria viajando na maionese. Ou mesmo tempo eu teria ido muito além da coisa toda. Mas voltando aqui ao foco, que, como eu falei, não tem essa alegoria, essa metáfora ali. Mas vamos ao foco aqui de novo. Basicamente, tá, eu acho que coisa meio de imaginação, porque eu jurei que tinha alguém correndo lá fora, mas até parei aqui pra ouvir, mas não tinha nada. Tudo bem, voltando aqui, né? Entrevista com vampiros, né? Tem perdi um pouco. Tudo começa com. Nossa, eu não vou saber dizer os nomes agora, gente. Acho que Crepúsculo, Diário de Vampiro, eu vou ser o nome de todos os nomes. Só que nesse eu esqueci real. E o único nome que eu consigo me lembrar no momento é Lestat. Não me pergunte por quê. É o único nome que tá na minha cabeça. Todos os outros eu não consigo me lembrar. E também não vou saber dizer quem é. É o único nome que está gravado na minha mente. E tem a série também, que eu pretendo assistir a série, que é maravilhosa também, só que não cheguei a. Chegou até mim, mas já apareceram coisas no Twitter pra mim sobre essa série, por isso que eu soube que essa série existe. Mas voltando aqui ao foco. O filme começa com o vampiro mais DP, vamos chamar assim. Que tem o vampiro DP, tem o vampiro devasso. E tem a vampira revoltada criança. Tendo isso em mente, vamos pro vampiro DP. Ele chama um humano e, como o nome do filme já diz, entrevista com o vampiro. Ele começa da entrevista para um ser humano contando como é que é ser um vampiro e tudo mais, sobre imortalidade. E o humano fica todo encantado, tipo, nossa, eu também quero ser imortal e tudo mais. E ele fala, depois do que eu te contar, você não vai querer ser imortal coisíssima nenhuma. Vai por mim. E ele começa a contar que ele era um cara muito deprê, porque o negócio, se ele perdeu a mulher, uma coisa assim. E aí o vampiro devasso transformou ele. E aí foi quando ele entrou pra este meio e tudo mais. Até me lembrou, de certa forma, o Carlyle, né? Porque o Carlyle tinha essa vibe meio DP, assim, de vampiresco, né?
E até o, querendo ou não, o Stefan. Então acho que eles podem ter sido bebido no suco do Entrevista com o Vampiro, pensando agora. Mas voltando aqui. Daí, eles acabam se unindo, tanto para se alimentarem juntos, quanto para viverem juntos, já que eles eram vampiros. Né? Então, tipo, vamos ali, eu te ajudo, você me ajuda, tudo tranquilo. Até que eles acabam transformando a menininha. Uma criancinha que tinha acabado de perder a mãe. Só que aí no começo tudo lindo, maravilhoso, uma família perfeita, uma família feliz. Só que o Devasso, ele era Devasso. Então, assim, ele fazia, sabe, todo aquele rolê. Ele, assim, de uma certa forma, era como se fosse o Stefan e o Damon. Só que, tipo, naquele período mais antigo, que eu não vou saber dizer exatamente a época, mas era um período antigo, acho que era até uma era pré-vitoriana. Que, cara, as coisas eram diferentes, né? Eram bem diferentes. Daí ser devassa é outra coisa ruim, tanto para homens como para mulheres, mas principalmente para as mulheres. E o devasso, como eu falei, ele aproveitava, ele fazia toda aquela bagaça toda. Como eu falei, era como se fosse o Steph, o Damon fazendo as bagaças que ele faz, aquela safadeza toda que ele faz. Enquanto que o outro, o vampiro mais deprê, não, cara, ele só tipo, queria se alimentar, não queria se divertir com as suas vítimas, ele só queria se alimentar e ponto, é isso. Sabe? Eu não quero que seja um sofrimento pra ela, nem pra mim, né? Porque não é uma condição que eu escolhi, de certa forma, sabe? Não é uma condição que eu queria realmente, sabe? E enquanto que com a criança, ela também estava se divertindo no início e tudo mais, só que conforme o tempo foi passando, ela ficou naquela coisa de tipo, caçamba. Não tô gostando disso, não. É porque pensa, gente. Quando você vira vampiro, isso, as 3 obras citadas aqui, você automaticamente fica com a aparência e a idade que você estava naquela época. Se você foi transformado com 23 anos, você vai estar com a aparência de 23 anos e tudo mais. Mas a sua mentalidade vai mudar totalmente, porque os anos vão passar. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando a mentalidade. A gente vai tendo mais experiências de vida e vai mudando a nossa personalidade ou até mudando certas partes dela. E é o que acontece com a criancinha. Isso não acontece com o Devasso, nem com o Depré, porque eles já são adultos formados mentalmente, fisicamente. Já a criancinha não, meus amores. Porque o corpo dela permaneceu de uma criança, mas a mente dela, que foi o tempo foi passando, ela foi se tornando adulta. Então era aquela coisa de ela queria ser uma mulher, ela queria viver como uma mulher, só que ela não tinha como, porque ela estava no corpo de uma criança. Então, ao mesmo tempo que foi uma dádiva ela poder viver pelo resto da eternidade, foi também uma maldição, de certa forma, pra ela. Pra mim seria super tranquilo, porque não ia fazer nada. Mas, tipo, ia ficar jovem pra sempre, ia beber muito sangue, tá ligado? E ia poder brincar à vontade. Mas, claro, pra ela, naquela época também foi um verdadeiro pesadelo, né? E isso até acabou gerando um certos problemas durante o filme e tudo mais. E acabou que ela acabou indo de base, a criança. Né? Infelizmente não teve como salvar. E tudo por culpa do Antônio Bandeiras. Tá vendo bem? Porque, como falei, gays. Né? Não tá tipo, de forma tão explícita, mas também não tá tão escondida. Porque, digamos assim, que o Antônio Bandeiras ele fica de olho no vampiro deprê, que é o Brad Pitt. O vampiro devasso é o Tom Cruise. Tendentemente, vamos seguir aqui. Ele não fica de olho no vampiro devasso porque já está lotado de vampiro devasso perto dele. Mas também são super artistas. Mas ele fica de olho no vampiro deprê. Porque, de certa forma, ele consegue se identificar com o vampiro deprê e tem todo aquele charme do vampiro deprê, sabe? Tipo, bem, que o pessoal acha que góticos são todos assim, sendo que não são. Tem várias. Tipo assim, tem vários jeitos aí, tem vários estilos, vários comportamentos e tudo, né? E o que acontece? Por ele ficar de olho no vampiro deprê e não querer saber do vampiro debaixo, nem da criancinha deles, ele dá um jeito de se livrar da criança. Não lembro agora se ele dá um jeito de se livrar do vampiro devasso, mas eu acho que ele acaba gerando sim uma treta. E ele tenta de todo jeito ficar ali com o vampiro deprê. Só que o vampiro deprê fica muito irritado, porque, meu Deus do céu, perdi minha filha, né? E aí ele mete o pé, de toda maneira, lógico, fica arrasadérrimo com aquilo tudo. Mas segue-se ali.
E aí acaba rolando uma treta entre o vampiro Devasso e o vampiro Deprê. E por conta disso, o vampiro Devasso, ele quase vai de base, só que não vai de base, ele consegue sobreviver assim, de uma forma super... Não posso dizer assim, o cara tava no puro soco do pó, velho. O negócio tava assim... Nossa, ele tava horrível, sabe? Tinha praticamente decomposição ambulante, sabe? Praticamente o Michael Afton. Aqui pela referência pegou. Né? Quando os animatrônicos pegam o corpo dele. Aí, meus amores, acaba que o vampiro Depre consegue acabar com ele. Eu vou dizer porquê do aspas aqui. E aí, depois, ele acaba fazendo entrevista com o ser humano, tipo, contando toda a história que eu contei pra vocês. Porque ele tava deprê, ele já perdeu tudo que ele amava. Que no caso era a menininha, que no caso era o cara com quem ele vivia. Então ele foi lá e contou tudo ali pra ele. Porque o resto da eternidade vai passar sozinho. Né, coitado. Né, começou sozinho e vai terminar sozinho. Só que quando o humano tá prestes a ir embora, sabe? Tipo, ele tá no carrinho dele, pegando um de bonito. Quem aparece? O vampiro Devasso. E pega ele. E naquela hora pareceu que ia ter uma continuação, mas nunca teve. Sabe? Só foi aquele filme, mas não teve mais. E eu fiquei naquela expectativa e tudo. E aí foi quando eu descobri que tinha o livro. Eu quis ler o livro, só que eu não cheguei ali até hoje. E agora, atualmente, teve a série que eu pretendo assistir. E aí, como falei, foi uma coisa que eu já tava gostando de vampiros por conta de Crepúsculo. Comecei a gostar ainda mais por conta de Entrevista com o Vampiro. E aí chegamos à Entrevista com o Vampiro. Aqui agora e depois Diário de Vampiro, né? Momentos. Eu parei aqui pra olhar de repente, eu jurava que tinha alguém ali na janelinha da porta, só que agora que eu olhei não tinha ninguém. Preocupante, mas tudo bem, gente. Apenas impressão, né? O vento, a luz, momentos, né? Momentos. Mas basicamente isso. Eu lembro que eu. Até quando eu terminei de assistir, eu fiquei até me perguntando pra minha mãe, tipo, nossa, tem mais disso que eu não sei o que. Ela falou que não, era só aquilo ali mesmo. Mas que, tipo, foi um sucesso, porque, tipo, imagina, um monte de homem bonito sendo vampiro. Tipo, meu Deus. Não é à toa que Diário de Vampiro fez tanto sucesso, Crepúsculo fez tanto sucesso, né, meus amores? É sobre isso, né? Momentos. Ai, e né, você pode notar que o primeiro teve muito mais coisas do que os outros que eu citei, né? Tipo, então assim, Crepúsculo, tudo aquele, como eu falei, foi o que eu mais consumi e que eu mais tive acesso. Né? Depois que eu sei tanto sobre aquilo ali, mas eu tentei ser breve para o vídeo não ficar tão longo. Chego no Diário de Vampiro, ficou mediano, né? Mais pegado para a série do que tudo, qualquer outra coisa. E por fim, o último. E já que eu falei sobre cada um deles, agora eu vou falar sobre os chips, né? Que foi o que faltou, a gente deve ter uma certa pincelada ali no começo e não terminou. Bom, para começar, eu vou falar não em ordem alfabética, mas conforme as obras que eu falei. Então, primeiro vai ser os chips de Crepúsculo, depois os chips de Diário de Vampiro e por fim os chips de Entrevista com o Vampiro. Tá? Então vamos pro primeiro aqui do Crepúsculo, que é assim, de todos os meus chips de Crepúsculo, esse é o supremo, até mais dos protagonistas, que é Alice e Jasper. Sabe assim, eles são um casal mega adorável, um casal excelente, um casal fofíssimo, sabe, que tem uma química, que tem um companheirismo, né? Além de que, cara, a Alice, ela viu ele na visão dela, antes dele cogitar a existência da Alice, né? E se eu tô certa, assim, de período de tempo, ela é mais velha do que ele, tá? Então, assim, quando ela já era nascida, ele existia ainda, e depois que ele foi nascer, né, momentos, então, assim, ela já viu o futuro, então teve que esperar um tempo considerável por ele, tanto que, se eu bem me lembro, num dos filmes, eu até acredito que seja em Eclipse, ela reclama, tipo, ah, eu tive que esperar muito tempo por você, e coisas desse tipo. E, como falei, química e química e química. Que casal perfeito, que casal amável. Você sente aquela química daquele lance de longe. O segundo chip, interessantíssimo, né, lógico, os protagonistas, a Bella e o Edward. Né, em que os dois dariam vida um pelo outro tranquilamente. É um casal que
você gosta bastante, se ama bastante, tanto que até nasceu o Renesmee. E fofos, né? Interessantes. O outro chip é a Rosalie e o Emmett. Que eu, sim, vou até chegar nesse ponto aqui, porque, né? A Rosalie era pra ter sido o par do Edward, e eu não consigo nem imaginar isso. Porque, ok, eles são lindos, só que a personalidade deles sabia ter muita briga entre os dois. Todos os outros casais que você pode ver nos filmes e nos livros de Crepúsculo são mega pacíficos. Esses dois juntos não ia ser nada pacífico. Ia ser aquela coisa que a Vitória fala, tipo, nossa, eles têm a química de um divórcio. Sabe? Basicamente seria isso. Ainda bem que não ficaram juntos. Mas me fez pensar até numa fanfic disso daí. E, bom, a Rosalie e Emmett, eles são mais de aparência do que realmente amor. Não que ela não ame o Emmett, lógico, eles se amam. Mas você vê que é uma coisa mais física, que é uma coisa mais realmente da aparência, tipo, dois gostosos juntos, né? Enquanto que Alice Jasper é o amor pelo amor. E, no caso da Bella e do Edward, é uma coisa que eu diria que, assim, para quem tá de fora, parece dependência emocional. E eu não julgo, consigo compreender. Mas é que no caso deles é algo mais de, como posso dizer, é um amor mais altruísta. Então por isso tem essa pegada que parece que é dependência emocional de ambos, porque os dois daram a vida um pelo outro. Mas é mais um amor altruísta. Alice Jasper é mais um amor fofinho, um amor leve, um amor pelo amor. Né? Vamos dizer até um amor puro. Enquanto que com, né, o amor de Rosalie e Emmett é um amor físico. Já do Carlyle com a Esme é um amor maduro, né? De duas pessoas que já tiveram duas vidas, que já viveram bastante coisa e que se uniram. É tipo aquela energia de casais, quer dizer, de pessoas que já foram casadas que resolvem se juntar. Tem essa energia. E é uma energia muito fofa, muito amável, sabe, deles dois. Tipo, é um casal maduro. Né? Então temos aqui os estágios do amor. E também temos do chip aqui, né? Estou falando dos chips que eu chipo. Tem também os que eu não chipo também, que eu vou até citar aqui. Que nesse caso é Jacob e Renesmee. Que assim, eu não vou saber dizer que tipo de amor é esse. Um amor destinado? Segundo dos livros, os filmes parece ser, né? Mas sei lá, cara. Sei lá, tipo, não tenho opinião sobre isso, sabe? Assim, algo meio esquisito. Ok que nos filmes fica muito esquisito. Eu vou falar pra vocês, fica muito esquisito. Tipo, todo mundo detona horrores. Nos livros tem uma certa explicação. Poderia ser considerado passação de pano? Talvez. Né? Mas tem uma certa explicação. Por quê? Quando ele vê a Renesmee, ele não sente imediatamente um amor romântico. Tipo, pelo amor de Deus, ele viu uma criança tipo, ah, meu, não. Ele sente a coisa fraternal. Aquela coisa de tipo, eu preciso proteger esta vida. Sabe, uma coisa. É como se, vou falar até aqui, como se fosse realmente um cão de guarda. Entendeu? Ele se torna o cão de guarda da menininha. E isso acontece até com outro ali, que é quando. Eu não vou saber dizer que é o personagem, mas ele também é um lobisomem, que ele tem um imprint pela sobrinha de alguém lá, do negócio lá. E entra uma nenenzinha. E aí fala que o que ele sente pela menininha não é algo romântico, é só fraternal, de realmente querer proteger ela, estar ali por ela e tudo mais. Então, realmente, ele se torna o protetor da menininha. O que acontece também com o Jacob. Ele se torna o protetor da Renesmee. Que é esquisito isso é. Tipo, toda essa explicação toda, como falei, pode parecer parecida de pano, da autora, com certeza. Mas é o que está explicado aí, né? De certa forma, como eu falei, eu consigo entender os dois lados. Eu consigo entender o contexto pela explicação da autora e ao mesmo tempo eu entendo a revolta das pessoas, porque até eu fiquei tipo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus.
Tanto que eu não consigo shippar, só não rola. Eu acho lindo o finalzinho do filme. Amanhecer Parte 2, eu acho excelente, choro todas as vezes. Mas ainda assim, não consigo. Mas voltando aqui, né? Não é nem porque eu shippei a Bella com o Jacob, tipo, não tem nada a ver. Tá? Porque eu consigo shippar uma pessoa com outra pessoa tranquilamente. Mas voltando aqui, né? Tipo, falei agora sobre esse. Outro que eu não shippo também, mas eu cheguei a shippar, né? Foi a Bella e o Jacob, né? Porque eles foram de Best Friends to Lovers, só que nós todos se manteve no Best Friends. Mas pelos filmes poderia ter seguido além, mas a gente sabe que não é pra frente, logicamente, né? Por motivos óbvios. Mas tudo bem. E acho que esses foram os chips que eu consigo pensar no momento agora de Crepúsculo. Mas tudo bem. E também tem essa curiosidade que eu acho maravilhoso sempre ressaltar. É que a personagem que faz a Rose ali, isso vai até conectar com o que eu vou falar agora, né? Eu já vou conectar com outra obra. É que ela é casadíssima e tem filhos, tipo, uma coisa linda, união dos dois universos. Com o Ian Somerhalder, né? A Rose ali com o Damon Salvatore. Tipo, olha isso aqui, perfeição. Cara, tipo, quando eu fiquei sabendo disso, eu lembro que eu soube até pelo Refúgio Cult, que contou sobre a vida dela, que tem um filme inspirado na vida da atriz que faz a Rose ali, e realmente foi uma vida assim, que eu falei, meu Deus do céu, mulher, tu foi, meu Deus, sabe, olha o que tu passou, sabe, tipo, eu realmente admiro muito, tanto que eu quero deixar agora, penso, lembrando disso, que ela passou, e agora ela tá feliz, né? Então isso me deixa muito feliz. E, seja o que eu falei, já conectei aqui com o Damon Salvatore, né, tipo, meu Deus, coisa perfeita. Vamos agora a quem? Helena. Né? De Helena, assim, nossa senhora, é um romance que, como eu falei, é aquela coisa, ele começou gostando dela, depois ela começou gostando dele e foi seguindo. E eu diria que é um amor, não usaram amor altruísta, como foi com Estelena, que já vou comentar também sobre. Foi mais um amor destinado. Por quê, gente? O tanto que ele sofreu pela Catherine, entende? E no final ela nunca amou ele, ela falou na cara dele depois que ele pediu pra ela falar a verdade. Isso me doeu muito. Então, assim, foi um amor que ele precisou esperar muito tempo pra poder ter, conhecer e ver, né? Então, realmente considero esse um amor destinado, né? Porque, ok, ela precisou primeiro estar com o Stefan pra depois estar com ele. Assim foi com a Catherine, né? Tipo, que ficava brincando com os dois. No caso, a Helena não brincou com os dois, ela realmente gostou do Stefan. E por fim ficou com o Damon, né? E eu não tenho muito o que falar sobre The Devil também, porque eu não terminei, mas até o momento em que eu tô assistindo que eles não estão juntos ainda, dá pra ver como é algo intenso. Só pelo olhar você vê que é intenso. E eu não sei nem explicar. Eu diria que é um amor cúmplice, sabe? Dos dois ter essa interação, sabe? Tipo um amor mais de amizade. Né? Tipo aquela coisa de estou namorando meu melhor amigo, sabe? Nessa energia. Estelena, como eu falei, é um amor altruísta, né? Que os dois fariam de tudo, um para proteger o outro, tanto que é o que acontece diversas vezes. E ao mesmo tempo que tem aquela coisinha do passado, porque assim, o Stefan gostava dela, ele gostava dele. Mas no fundo a gente sabe, ele amou a Catherine. Então, de certa forma, é como se a Helena tivesse aquela parte boa que um dia existiu na Catherine, que foi pelo qual ele se apaixonou. Né? Então é aquela coisa de amor do passado e não amor destinado. Então assim, é aquela coisa. Bom, teve também o chip que eu cheguei a chipar, que era do Jeremy e da Bonnie. Eu achei eles fofíssimos, mesmo sabendo que eles vão ficar juntos, mas eu gostei, eu assim, achei excelente, maravilhoso, mas pena que não veio aí. E teve também a Bonnie com foi a Bonnie? Não, pera. Teve a Bonnie também com o Bruxo agora, que eu achei eles muito fofíssimos. E que eu também cheguei a chipar. Impressionante, né? A Bonnie tem que com todo mundo. Então é impossível não chipar com ninguém. Né? Também achei eles fofíssimos. Eu diria que é um amor, tipo, também cúmplice, né? É um amor de amizade também, aquela coisa de mútuo e companheirismo mesmo, sabe? E teve também o do Jeremy com a. Como é que era? Eu lembro que a mãe da menina acho que era a Ana. Ou era... Não.
Eu sei que alguém se chamava Ana, eu não vou saber dizer agora, mas eu acho que era a menina que era Ana. Eu tô bem perdida aqui. Que era a vampira que se ofereceu pra transformar o Jeremy pra poder, né, eles ficarem juntos e tudo mais, no final acabou não acontecendo. E ela foi de base. Eu diria que esse sim foi o amor mais doloroso que teve, né? O amor meio Romeu e Julieta. E cara, se ele tivesse transformado, as coisas poderiam ser diferentes? Com certeza. Mas não ia. Eu diria que parar todos os problemas que iam acontecer depois. Mais ou menos ia ser algo interessante e que poderia até impedir certos acontecimentos que vieram acontecer depois. Deixa eu ver, tem também da Bonnie, que como eu falei, eu sei que ela vai ficar com o Stefan. Mas de início, eu shippei ela com o Tyler, e ela nem tá com o Tyler ainda. Se é que ela vai ficar com o Tyler, porque eu não sei. Porque no começo ela ficou com o Damon e foi assim, nossa, um romance bem tóxico. Que eu não gostei de jeito nenhum. E eu reconheço que ele foi mega tóxico com a Caroline. Tipo, sabe, não, amor, não aconteça de novo. E ela com o ex da Helena, que eu não vou saber dizer o nome agora, não shippei, apesar de serem fofinhos juntos. Não shippei, não, sabe? Tanto que eu nem lembro o nome do cara, infelizmente, né? Ah, também teve o Jeremy com a irmã do ex da Helena, que eu também não shippei. Ele sofria muito pela menina, sofria horror, mas não shippava também, nem mesmo o Tyler com a irmã do ex da Helena também, não shippava nem um pouquinho. Deixa eu ver se foram todos os chips desse. Tá, também tem a tia da Helena com o ex-marido da mãe dela. Eu até chipo, confesso que eu chipo, mas é tranquilo, sabe? Tipo, não tem muito o que dizer sobre isso. Um amor maduro, de fato, um amor maduro ali. Mas também não tem muito o que dizer. E acho que esses são os únicos chips que eu consigo lembrar até o momento que eu consigo comentar sobre. E tem também, vejam bem, agora, seguindo para Entrevista com o Vampiro. Que isso tem o quê? 3 chips. Não 3, na verdade 2 chips. Tô viajando a goiabinha aqui. Eu pensei em 3 pessoas, eu falei 3 chips, mas são só 2 chips ali. Que no caso é o Vampiro Deprê, o Vampiro Devasso e o Vampiro Deprê e o Antônio Bandeiras, que eu vou dizer que é o Vampiro Artista. O Vampiro Devasso e o Vampiro Deprê, eles se dão bem do jeito deles. Eles têm um relacionamento aberto, né? Então eu diria que era aquele amor de conveniência, de convivência, sabe? Então era realmente um relacionamento aberto. Enquanto que com o Antônio Bandeiras, eu diria que não era um amor, era só interesse, tanto pela aparência quanto por identificação. Então era só por isso, não era realmente porque ele, eu estou apaixonado por ele como ele, não. É, definitivamente não. Diria até que o Vampiro Devasso amava mais o Vampiro Deprê do que provavelmente o Vampiro Artista pelo Vampiro Deprê. Né? Então, eu acho bastante, mas ao mesmo tempo fica aquela coisa, tipo, meu Deus do céu, esses dois aqui, sabe? Tipo, meu Deus do céu. Todo mundo aqui faça terapia, pelo amor de Deus. Mas é basicamente o que eu posso dizer sobre isso, sabe? Quando eu ver a série, provavelmente eu vou ter mais opiniões sobre esse chip e tudo, mas por enquanto é o que eu posso dizer sobre isso, né? Se quando eu finalmente terminar a série, que eu vou ter mais o que falar sobre os tipos de Diário de Vampiro. Assim como eu falei com tantos detalhes sobre os chips de Crepúsculo. Mas basicamente é isso. Em questão de chips. Os universos desses 3 aqui, eu vou ter que comentar também separado, porque o Entrevista com o Vampiro, ele é mais realista, mas ao mesmo tempo nem tanto assim, porque é bem lá do passado. Então é uma coisa meio histórica, meio fantasiosa, mas com um pezinho na realidade. Já Crepúsculo também tem esse suquinho de realidade, só que eu diria, fazendo aqui um comparativo, que era mais uma coisa de o mundo dentro do mundo, sabe? Como se fosse
um segundo mundo acontecendo paralelamente ao nosso. Não no outro universo, mas dentro do mesmo universo. Um mundo oculto. Daí isso acontece em John Wick. Por isso que eu falei que eu preciso chegar aqui. Em John Wick é isso, que temos aqui um mundo normal, todo mundo convive tranquilamente. E tem um mundo dos mercenários. Tem todas aquelas regras e todas aquelas coisas. Que basicamente acontece isso também em Crepúsculo, né? Todo mundo segue ali as ordens dos Volturi, que são os antigos ali da coisa toda. Enquanto que em Diários de Vampiro, tanto que eu até gosto bastante do universo de Crepúsculo por conta disso, né? Desse universo simultâneo e paralelo ao mesmo tempo. E já em Diários de Vampiro é uma coisa que, assim, até o momento também tem isso, né? De ter alguém que comande tudo isso e tudo mais. Mas até o momento que eu tô vendo, não apareceu tanto assim, uma coisa que fica ali no ar, que tem e que é uma grande ameaça, mas até o momento não foi tanto ali. Mas não traz apenas sobre vampiros, não traz apenas sobre lobisomens, eles trazem várias lendas e mesclam naquele universo para enriquecer ele ainda mais. Então temos vampiros, temos feiticeiros, temos lobisomens, até parece aquele meme da pastorinha falando. Maravilhoso. E também temos o Doppelganger, temos sabe-se lá mais o que vai entrar nesse meio. E isso é excelente. Sabe, como eu falei, enriquece bastante a história e torna aquele universo ainda mais aberto para novas possibilidades, para novos textos, para novas coisas. Tipo assim, dá pra colocar muitas coisas para contar umas histórias dentro daquele universo, sabe? E é uma coisa que eu também gosto bastante, né? Que é uma coisa que se eu tivesse também em Crepúsculo eu ia amar, se tivesse também em Entrevista com o Vampiro também ia amar, então eu gosto, sabe? Cada um desses três universos são únicos à sua maneira, semelhantes em certas partes, como eu mencionei, mas são maravilhosos e são todos esses motivos juntos que me fazem gostar destas obras citadas sobre vampiros e foram os motivos para eu gostar de vampiros. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos outro dia, em outro vídeo. E é isso. Besitos no coração. Se cuidem. E bye bye. Espero que tenham gostado da make, porque expressei um pouquinho conselhos, mas veio aí.